Então, dando início oficialmente, boa noite a todas e todos. É um prazer receber vocês nesse encontro. Para nós é muito importante, que nós chamamos as escolas públicas no cenário atual, desafios e resistências. Esse encontro é uma promoção conjunta do Grupo de Trabalho em Defesa da Escola Pública, da FEUSP, do NAI, coordenado pela professora Sônia, das educadoras da FEUSP e por iniciativa da COC Licenciaturas da Faculdade de Educação, coordenada pela professora Cláudia Galian. A nossa intenção foi ouvir e dar a palavra às escolas. Nós, especificamente no âmbito do Grupo de Trabalho em Defesa da Escola Pública, que eu represento aqui, temos produzido um conjunto de iniciativas, tanto para ouvir especialistas na área, quanto para ouvir pessoas que estão atuando na escola pública, para reativar, não é, a nossa relação da Faculdade de Educação com a escola pública, neste momento complicado, né, que vimos vivendo já de algum tempo, mas que se agravou com a questão da pandemia. Neste último evento do ano, no âmbito do nosso GT, por sugestão da COC Licenciatura e por iniciativa de todo mundo envolvido, decidimos dar a palavra para, não podemos ouvir todas as escolas, mas para algumas escolas com as quais temos trabalhado e que podem nos trazer uma palavra representativa do que tem sido feito de melhor nos nossos esforços nas escolas públicas. Nesse sentido, nessa noite, a gente recebe representantes do CEL Butantã, a diretora Maria Cristina Nazioseno, representantes da Escola Municipal Antônio Duarte de Almeida, com os seus representantes, professores Alexandre Bittencourt e Jussara Costa, uma escola de educação de jovens e adultos, que é o CIEJA Peruzum, que temos aqui representando a Sheila Costa, e uma escola, a Escola Estadual, Oswaldo Catalano, do Tatuapé, representado pela professora e coordenadora da escola, se não me engano, eu não me lembro se é coordenadora ou diretora, depois ela explica, a Hélida Lança. Nós vamos fazer, então, uma rodada de apresentação. O desafio que eu lancei para os participantes é falarem em torno de 15 minutos sobre os desafios que vem enfrentando desde o ano passado, pelo menos, né, com a questão, primeiro, do ensino remoto, depois com a volta a todo custo, né, às vezes meio forçada, do ensino presencial e as perspectivas que enxergam para o ano que vem. Então, eu vou passar a palavra primeiro para Maria Cristina, que vai falar nesses próximos minutos a perspectiva da escola dela, o CEL Butantã. Maria Cristina, a palavra está com você. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Então, como o Jaime bem disse, eu sou a Maria Cristina, eu sou coordenadora pedagógica do SEI CEL Butantã. E aí eu vou tentar ser bem objetiva. E aí eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei para ilustrar um pouco da minha fala. Bom, assim, vamos começar então pelos desafios, né, do ano de 2020, que foi a pandemia, com o ensino à distância. E esse foi um desafio muito, muito grande, né? E um desafio que o ensino à distância ele não conversa com os princípios da educação infantil.
Então, o grupo do CCL Butantã, toda a equipe do CCL Butantã, parou, né, naquele momento para refletir sobre esses princípios. E acabamos, então, escrevendo uma carta direcionada às famílias, dizendo que a gente não concorda com o ensino à distância, né, porque o espaço escolar ele é um local, é um espaço de convívio, né, onde as crianças aprendem brincando, interagindo, sentindo, vivenciando, né, e o ensino à distância não dá, né, é impossível fazer isso através do ensino à distância. Dessa forma, então, a estratégia encontrada para dar conta, né, desse momento foi socializar para as famílias, e aí o nosso foco era as famílias e não os bebês e as crianças, né? Eles eram secundários nesse caso. Por quê? Porque as nossas propostas de vivências tinha como objetivo historicizar o percurso do CCL Butantã, né? O objetivo era que as famílias conhecessem, né, o que as crianças desenvolviam, né, o que as crianças e os bebês produziam nesse espaço durante as 10 horas de permanência diária. E a partir dessas propostas, né, desse compartilhamento, as famílias teriam aí inspirações para criar, né, para criar brincadeiras, né, dentro dos seus lares. O canal de comunicação que nós elegemos para esse momento foi o Facebook e o WhatsApp. O Facebook já existia, a unidade já tinha, mas usava de forma muito esporádica, né? O WhatsApp, introduzimos o uso do WhatsApp durante o ano 2020, já no início da pandemia, e foi um canal que foi muito bem avaliado por ser um canal democrático e mais acessível, né? Então, até hoje, esse é um canal que a gente utiliza muito para conversar com as famílias, dialogar, enfim. Ainda em 2020, das atividades, das propostas que a gente oferecia para as famílias, né, desenvolverem com as crianças em casa, nós entregamos kits de materiais, algumas turmas prepararam os kits de materiais, contendo materiais de artes, contendo materiais com objetos, com elementos da natureza, e também nós oferecemos um kit contendo livros de literatura infantil. A SME tem um projeto chamado Minha Biblioteca, e eles enviaram o livro para a gente no começo de 2020, né? Chegou bem no comecinho de fevereiro, e como não deu tempo de entregar para as crianças esses livros, a gente, então, durante a pandemia, a gente criou os kits e entregamos para as famílias. As famílias foram buscar, né, seguimos todos os protocolos, os de máscara, o gel, distanciamento, né? E depois as famílias socializavam essas leituras para a gente. E aí, então, chegamos com atendimento presencial este ano, né? O atendimento presencial de forma gradativa, né? Iniciamos fevereiro com 30% da capacidade, atendimento de 30% da capacidade, em agosto, 60%, e final de setembro, começo de outubro, 100%, né? Sem revezamento, todos esses períodos sem revezamento, e ainda com a família decidindo se mandaria ou não as crianças para o atendimento presencial.
E nesse atendimento presencial, os nossos maiores desafios aí foram, né, tentar garantir os direitos dos bebês e crianças, né, que é interagir, brincar, participar, né, ser protagonista nas vivências do dia a dia, explorar, expressar, se reconhecer, se sentir pertencente ao espaço, né? E isso foi bem difícil, né? Porque elas ficaram fora do espaço escolar por mais de um ano, e esse espaço, quando eles retornaram, estava irreconhecível, né? Então, foi retirado de dentro do espaço tudo que era de tecido, tudo que era de difícil higienização. Então, esse espaço não tinha mais uma cara de educação infantil. E, diante de tudo isso, a gente ainda tinha que garantir o cumprimento dos protocolos de segurança, né? E aí a gente tentou, a gente já sabia que com as crianças muito pequenas, com bebês e crianças muito pequenas, seria inviável, né, dar conta dos protocolos, né? Então, como manter distanciamento entre crianças tão pequenas e bebês de colo, né? Bebês, então a gente atende, né? Eu esqueci de falar, mas a gente atende aí bebês de 3 meses até 3 anos e 11 meses, né? Atualmente, a gente tem 188 bebês e crianças matriculadas no SEI, né? No atendimento presencial está em média de 100 bebês e 100 crianças atualmente, né? Então, como garantir o distanciamento? A gente tentou, a gente criou algumas estratégias, né? Aqui na foto, né, essas estratégias foram usar tapetes, né, com marcações no chão, mesas, mas não deu certo, porque eles queriam fazer troca, eles queriam sentir o colega, eles queriam chegar perto, se aproximar, porque o que está com o outro é muito mais interessante do que eu tenho, né? E aí aquilo tudo igual, né? Então a gente utilizou os kits individuais, né? Então fizemos kits, cada criança tinha o seu kit de arte, de brinquedo, né? E aí não tinha graça, né? Porque todo mundo tinha a mesma coisa, né? A higienização dos brinquedos, né? A questão da higienização é muito complexa dentro da SME, né? A gente sabe que tem o processo de licitação, a limpeza é terceirizada, então houve uma redução de números de pessoas na limpeza, enfim. E como que a gente foi dando conta disso, né? Utilizando álcool líquido, então as professoras iam oferecendo os kits para as crianças, os brinquedos, e elas mesmas, após o uso, elas jogavam o álcool nos brinquedos e deixavam de quarentena ali por um tempo, para dar tempo de utilizar novamente, né? Foram estratégias que a gente pensou, né? Mas que na prática a gente foi vendo que não ia dando, que não dava certo, porque as crianças iam tentando se aproximar. E aí um dos desafios maiores foi a questão da adaptação. A adaptação, ela está acontecendo durante todo o ano, né? Hoje nós ainda temos crianças e bebês em adaptação, né? A adaptação em tempos normais, ela acontece de forma tranquila, porque as famílias participam desse processo, as famílias adentram ao espaço, entram na sala, ficam um tempo com as crianças ali, né? Participam de algumas vivências dentro do espaço, e por conta dos protocolos isso não foi possível, né? A família chegava, entregava os bebês e as crianças para as professoras. E aí, como que a gente mantém distanciamento com bebês e crianças, né? Tão pequenas, né? Elas choram, a criança precisa ser acalentada, a criança precisa ser acolhida. E aí, como que você acolhe, como que você acalenta uma criança chorando, sem tocá-la, sem colocá-la no colo, né? Sem abaixar para falar
olhando nos olhos, né? E sem contar que a criança, de repente, chega num espaço desconhecido, né? Porque elas ficaram aí mais de um ano fora do espaço escolar. Outras nem chegaram a frequentar, e aí se deparam com professoras, né, de aventais, de máscaras, de touca, somente os olhos à mostra, né, sem aquela máscara atrapalhando o som, sai um som abafado da voz, você não compreende muito bem o que está sendo falado, você não consegue compreender as expressões faciais, né? Então, tudo isso foi muito complexo, desafiador, sem contar o medo que todas nós estávamos sentindo neste momento, principalmente no início, né? Então, assim, a criança estava chorando, a gente tinha que dar colo, mas ao mesmo tempo a gente estava com medo, porque a criança estava, né, com lágrimas por tudo que é canto, coriza, né, aquela coisa toda. Então, foi bem desafiador, né? Mas agradeço a participação das professoras, inclusive, que estão aqui. Elas foram muito, muito profissionais neste momento e acolheram muito bem as crianças, né? Muitas tiveram que colocar o medo um pouquinho ali dentro do bolso para acolher essas crianças, para tentar oferecer um espaço acolhedor, né? Tentar ser o menos sofrido possível. E aí as soluções encontradas, né, para esse período, já que o distanciamento não deu certo, né? Nós temos o privilégio de estarmos dentro de um céu o Céu Butantã, que ele é da primeira gestão que construiu os céus, é um céu amplo, cheio em abundância da natureza. Então, temos lagos, temos bosque, temos árvores frutíferas, muitas aves, né? Alguns animais que aparecem lá. Então, assim, as professoras colocaram nas suas cartas de intenções, priorizando as vivências nos espaços externos. Então, as crianças exploraram muito esse espaço. Isso já era uma prática da unidade, mas neste ano isso foi muito intenso, porque isso foi feito tanto no período da manhã quanto no período da tarde, né? Então, tivemos projetos aí de detetives do nosso quintal, projetos Céu de Sabores, né? Um lugar que as crianças amam de paixão é o lago com a Dona Garça. Eles gostam, né? São apaixonados pela Dona Garça. Tem muitos peixes, eles vão alimentar os peixes, tem girino, né? Então, assim, é um espaço que as crianças gostam muito. Cristina, mais um minutinho, tá bom? Para você concluir. Tá. E concluindo, né, a nossa perspectivas futuras, assim, não tem, né? Agora com essa nova variante, né? Mas o que a gente quer mesmo é poder se livrar das máscaras, né? Não ter mais medo para viver integralmente a infância. O brincar, o interagir, o tocar, o sentir, o aprender. É isso. Eu espero que eu tenha dado conta do recado. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Muito bom. E nós compartilhamos dessa sua mesma esperança, né? É disso que temos que falar quando falamos de educação. Eu vou passar, então, a palavra para os dois representantes da Escola Municipal Antônio Duarte de Almeida, o Alexandre e a Jussara. Não sei em que ordem vocês preferem falar. Farei a mesma coisa, tá? Eu deixo o tempo para vocês. Quando faltar um minutinho, eu aviso. Quem vai começar? Tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos os participantes. A gente não fez uma hora, né, Jussara? Nós vamos interromper todo momento aí. Eu não sei se isso vai dar certo. Nunca fizemos isso, mas também sempre eu acho que faz muito parte do contexto atual
tudo é novo, né? Então, nós estamos aprendendo. E então, vamos tentar nos organizar aí, vamos fazer uma apresentação. Eu vou compartilhar uma apresentação também, só para a gente situar mesmo onde que nós estamos, qual escola que nós estamos falando, enfim, mas é uma apresentação muito breve mesmo, tá? E aí eu vou falando, a Jussara também, né, Jussara? Isso mesmo, a gente pensou em dialogar junto aí, não de ter um tempo marcado, né? E tem um slidezinho que o Alexandre preparou aí para a gente. Esse primeiro slide, ele mostra um pouquinho aí o nosso logo, é uma escola que tem construído ao longo do tempo, pelo menos há 10 anos, uma identidade própria que a gente tem chamado de Projeto Duarte, né? A gente quer trazer um pouquinho para vocês. E aí aqui um pouquinho de mim, né, que sou assistente de direção nessa escola já há 7 anos, e atualmente também estou fazendo mestrado na Unicamp, na Faculdade de Educação. E o Alexandre? Isso, tudo bem. É porque eu não vou continuar, porque depois, quando eu começo a apresentar, fica... Não dá para ver, né? Começou a minha apresentação, tudo bem. Eu sou o Alexandre, como já falei, o professor já me apresentou e eu já falei. Eu também sou assistente de direção, estou nessa escola já há algum tempo, desde 2014, também já fui coordenador pedagógico em 2017, e agora estou aí sou professor na escola, no caso, e meu cargo é professor, mas eu estou assumindo essa função aí de assistente de direção de escola, e ninguém sabe o que é, mas enfim, a gente vai aprender. Eu também não sei até agora o que é, estou tentando aprender, saber o que significa isso, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Acho que é isso, vou passando. Então, essa escola que nós estamos falando, ela está situada em Itaquera, ou seja, nós estamos aqui em Itaquera, na zona leste da capital, um distrito aqui bastante complexo, aqui, do ponto de vista de sua... como acho que quase todas as escolas fica nas periferias mesmo, ou seja, numa região bastante complexa do ponto de vista aí de organização, aí, essas questões sociais bastante graves, mas enfim, não é disso que nós vamos falar muito, né? E é uma escola de ensino fundamental 1 e 2, então o fundamental 1 do primeiro ao quinto ano, e o ensino fundamental 2 do sexto ao nono ano, ou seja, nós temos 28 turmas, uma escola bastante grande hoje, com cerca de 860 alunos, 61 alunos mais ou menos, nós temos nesses 2 períodos. O meu trabalho, ele está voltado mais, como assistente de diretor de escola, está voltado mais para o período da tarde, acompanhando o ensino fundamental 1, não significa que eu não acompanho um pouco o 2 também, mas aí essa questão do 2 está mais um pouco para a Jussara, ela fica mais no período da manhã. Tá? É isso mesmo, tanto que essa escola, já há algum tempo, a gente faz essa divisão mesmo do ensino fundamental 2 no período da manhã, e são cerca de 440 adolescentes, né, pré-adolescentes, adolescentes aí, que são dos 12 anos aos 15 anos no período da manhã, tá? E à tarde as crianças, dos 6 anos até os 9, 10 anos de idade. Então, esse projeto do Arte que a gente fala, nossa escola, nós criamos o projeto do Arte aí, que a gente rompe com o currículo que a gente chama aí de tradicional, conservador, e faz essa ruptura mesmo, ou seja, com essas aulas de 45 minutos, que tem IMFs, por exemplo, os alunos, de certa forma, a gente entendeu que é uma certa violência que a educação faz um pouco com as crianças que saem do 5º ano, por exemplo, que tem ali um perfil e depois vai para o ensino fundamental 2, eles chegam no ensino fundamental 2, vai ter aulas divididas aí de 45 minutos, com vários professores, então a gente rompe com esse conceito aí, com essa estrutura e organiza outra estrutura, que é essa criação do Projeto Arte a partir de 2017, que é a gente organiza a escola por área de conhecimentos, criando aí 5 áreas de conhecimentos, que é exatas, onde tem matemática e ciências, linguagem, português e inglês, humanas, história e geografia, integradora, educação física e arte, e mídia e educação, com alguns professores, POED, que é professor orientador de educação integral, isso tinha o POSL, que é professor de sala de leitura, hoje já está um pouco diferente, e alguns outros professores de outras áreas, tá?
E né, a gente vai trabalhar a questão dessa área do conhecimento no ensino fundamental 2. A Jussara pode falar um pouco melhor sobre isso, né, Jussara? Que isso permite que a gente observa, desde 2017, mesmo com a pandemia, uma proximidade maior do professor com o estudante, aí, sobretudo o adolescente, né? Aquele que está no início da adolescência. Então, esse aluno que tinha 10 professores na semana, ele vai concentrar entre 2, 3 professores no máximo, e permite aí, então, que tenha um professor de referência, pelo menos a cada 25 dias, conforme a organização, né, que a gente construiu. E aí, para organizar isso, a gente cria alguns princípios, que são os princípios que a gente acredita aí que eles dialogam com os princípios da educação integral, que é a nossa concepção de educação aqui a partir da criação do projeto Duarte, ou seja, dessa configuração do projeto Duarte, a gente pensa a educação como uma educação integral, né? A gente vai romper com essa questão de tempo e espaço, que nós vamos falar um pouco mais adiante. E aí a gente cria esses 5 princípios, né? Que é o princípio da democracia, da autonomia, da autoria, investigação e corresponsabilidade. Ou seja, nosso projeto está organizado aí a partir desses 5 princípios que as pessoas a gente vem tentando entender e compreender esses princípios que a gente acredita que são fundamentais para a organização, principalmente com esses adolescentes. Né? Quer falar um pouco, Jussara, sobre os princípios? Não, né? Passar, né? Podemos prosseguir para poder falar um pouco do contexto. E aí, só para encerrar essa questão da estrutura aí, a gente trabalha o currículo, a gente tem que pensar no currículo, no projeto do ato, por projeto de trabalho, né? Então, a gente vai romper aí com essa questão do tempo, espaço e interações, ou seja, os tempos da escola não são mais aqueles tempos rígidos e nem fragmentados. A gente acredita que todos os espaços e os tempos da escola, eles são lugares, são tempos e espaços de aprendizagem. Então, a gente vai romper com essas questões do tempo fragmentado, que é aquele tempo de 45 minutos, ou seja, o aluno vai ficar 25 dias com a mesma área, com o mesmo professor, e ter um vínculo maior, que esse vínculo ele vem nos mostrando que ele aprende mais. O aluno tem falado isso, ele tem aprendido mais, entendeu? Então, essa questão do tempo e espaço, que a gente chama dos componentes de aprendizagem, tempo, espaço, interações, o projeto do Arco rompe com isso. Inclusive, né, antes da gente falar dessa questão das voltas às aulas, uma das coisas que a gente constrói, né, nesse diálogo com os professores é o dia do planejamento. Né? Cada professor tem um dia de planejamento, ele pertence no período da tarde a um grupo, ou é o grupo do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e de manhã o professor ele pertence a alguma área do conhecimento, que também são grupos, né? Aí grupo de linguagens, de mídia e educação, enfim. Ao todo, a escola tem 10 grupos de professores, né? Então, cada dia da semana, no período da manhã, é um dia reservado para o planejamento de algum desses grupos, e à tarde também. Então, você tem um momento de planejamento de aula, em que os professores se reúnem e dialogam, conversam e trocam, né, as suas experiências, conhecimentos, enfim. E na pandemia, a gente, mesmo com bastante dificuldade, a gente mantém isso, porque para nós é um indicador de bastante qualidade. Então, falado isso, um pouco sobre essa contextualização, um pouco rápida, mas só para situar e para entender de que escola que nós estamos falando, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre a volta às aulas, especificamente para esse ano de 2021, que foi lá no início de fevereiro, de acordo com a instrução normativa número 1, né? Que permitia que a escola voltasse com o atendimento presencial com 35% dos estudantes. Aí nós fizemos uma organização pensando de que forma a gente poderia atender esses estudantes, suas famílias, com o máximo de segurança, haja vista que a gente estava ainda na pandemia, ainda num processo bastante complicado ainda de pandemia, e não tinha vacina ainda para todos. A vacina estava ainda no início, ainda lá em fevereiro, enfim, a gente estava bastante... Foi um pico muito grande da pandemia, que a gente ainda tinha
dificuldade. Aí nós fomos organizando, ou seja, essa organização foi chamar as famílias naquela primeira semana para vir para a escola. Então, nós fizemos toda uma organização de horário para ter o mínimo de pessoas circulando dentro da escola para manter os protocolos de segurança com os funcionários que a gente tem, de forma um pouco organizada para que não viesse o adoecimento. Então, nós fizemos essa primeira semana de reuniões, com esses horários mais ou menos que vocês estão podendo visualizar aí, e na segunda semana nós começamos o atendimento. No entanto, houve uma contaminação e tivemos que fechar a escola devido a essa volta, porque a pandemia ainda estava muito, muito elevada. A escola fechou nesse primeiro momento, devido a essa questão de ter muitas pessoas que se contaminaram, professores, estudantes, se contaminaram, o diretor da escola na época se contaminou, enfim, teve um pico um surto de contaminação na escola da Covid, né? E aí fechou, e depois foi quando, antes da gente retornar novamente, os 14 dias que ficou na quarentena, foi o recesso escolar. Acho que foi isso, né, Jussara? Que eu me lembro, né? A gente tem um ano de 2020 aí com bastante desafio, criando o Google Sala de Aula do Duarte, que era diferente da rede municipal, por conta da especificidade do projeto Duarte, que é o projeto que o Conselho Municipal denomina de especial experimental, porque ele tem uma organização diferente do tempo e espaço, né, do currículo, e o retorno presencial de 35%, ele já vem com esse desafio, que a escola, ela sabe que ela tem uma relação muito próxima com a comunidade, já de anos, né? E quando chega esse contato, ele vem, lógico, com bastante ansiedade, com bastante participação. A gente fez escalonamento dessas reuniões, no entanto, não foi o suficiente para barrar a contaminação, né? Foi quando a gente viu quanto desafiador seria ter os nossos 870 alunos, né, frequentando a escola, e mesmo que de forma escalonada, e também professores, funcionários. Foi um ano bastante difícil, porque tivemos uma situação que variou muito entre as pessoas que ficaram em quarentena, que ficaram, foi chamado pela prefeitura de comorbidade, né, com o direito de ficar em trabalho remoto. Então, o trabalho presencial, ele fica bem, para nós, assim, gestores, bem intenso, porque você tem um número reduzido de funcionários e não tem, em nenhum momento, na legislação, a troca por outro, né? Então, o professor ele tem o direito de ficar no remoto por questão de comorbidade, mas não tem um apoio de vir outra pessoa para o atendimento presencial. Então, trouxe para a gente bastante desafio. Aí o Alexandre coloca aí os códigos das turmas, porque nós organizamos apenas 9 turmas no nosso Google Sala de Aula, o que a gente conseguiu perceber que teve uma maior interação dos estudantes, porque teve menos dificuldade na questão de saber que turma que eu vou entrar, né? A gente não fez diferenciação entre A, B ou C, apenas era o primeiro ano, o segundo, um código por turma, e assim a gente conseguiu ter, em alguns encontros, mais de 40 estudantes participando de reuniões como essas no Google Meet, e muito também no Google Sala de Aula, o WhatsApp, né, Alexandre? Os professores usaram bastante o WhatsApp, Facebook, WhatsApp, para tentar Jussara e Alexandre, concluindo, por favor. Tá. Então, e aí a gente, só para concluir, então, a gente tem o segundo momento aí, que é o segundo semestre, né, Jussara, com revezamento de turmas, o atendimento de 100% dos estudantes e revezamento de turma. A gente cria novamente outra organização para esse revezamento de turma, aí no Fundamental 1 e no Fundamental 2, tá? Com grupo 1 e grupo 2, que a gente chama, onde os estudantes vinham 50%, né, Jussara, dos estudantes para a escola. Nesse período, um período assim, bastante significativo, que a gente acreditou que avançaríamos nessa questão da aprendizagem, porque você tinha um número reduzido, ou seja, você atendia 100% dos alunos, mas de forma de revezamento. Então, o professor nesse momento ainda tinha espaço para trabalhar no remoto, porque ele tinha
não tinha os estudantes todos os dias, todas as turmas, e atendia um número menor de alunos, ou seja, de estudantes. Então, ele tinha como trabalhar, por exemplo, na questão da alfabetização, isso estava avançando. Aí vem, só para concluir, né, em novembro, em outubro, dia 25 de outubro, vem a outra instituição normativa, número 40, obrigando o retorno 100%. Aí cria um cenário bastante complexo. No entanto, a gente recebe todos os estudantes e aí com poucos funcionários, como já foi falado, enfim, alguns funcionários até então ainda não tinham voltado, enfim, alguns professores também ainda não tinham voltado, então isso cria um pouco de situação um pouco mais complexa. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, só vou dizer rapidamente a expectativa do futuro, que acho que faltou, né? Que está aí na pauta. Que a escola ela tem, sim, a expectativa de dar continuidade àquilo que ela tem percebido que tem sido significativo para essas famílias que a gente atende, sobretudo no sentido de reconectar a educação, a escola, com a família, com a criança, com a juventude, o jovem, né, de toda a perspectiva de futuro, bastante dificuldade do jovem de frequentar essa escola com um número muito reduzido. Ele tem interesse de vir à escola com a turma completa, né? Uma coisa que a gente consegue observar. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, Jussara, Alexandre. Excelente contribuição para o nosso debate. Vamos passar agora a palavra para Sheila, que vai falar em nome do CIEJA Perus 1. Sheila, a palavra está com você. Então, boa noite a todas e a todos. Na verdade, eu estou aqui, eu sou a Sheila, coordenadora do CIEJA Perus, estou acompanhada da Silvânia também. Sil, fala boa noite aí. Boa noite a todos. Que também é coordenadora, nós estamos aqui hoje representando a diretora Franciele, né, que está em aula. E aí eu pedi a ajuda do Léo. Eu pretendo cumprir aqui o desafio de apresentar o CIEJA em 5 minutos, mostrar um vídeo do CIEJA de mais 5 minutos, para depois falar para vocês de como o CIEJA vem enfrentando nos últimos 5 minutos a questão da pandemia, né? Vamos ver se eu consigo. Pode passar aí, Léo. Eu trouxe algumas imagens do CIEJA, né? O CIEJA é um centro de educação integrado de jovens e adultos. Na cidade de São Paulo tem 16 CIEJAs, e aí a gente traz aí na epígrafe, né, palavras do Paulo Freire, onde a gente se inspira muito. Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim se descobrindo, com eles sofre, mas sobretudo com eles luta. Então essa é a epígrafe do CIEJA, né? Nós nos entendemos como os esfarrapados do mundo, estamos ali para garantir direitos. Pode passar, Léo. O CIEJA ele fica na região noroeste de São Paulo, aí tem aí a foto da estação de trem de Perus, que é um marco ali no bairro, né? É um bairro muito marcado por um intenso movimento migratório. Perus tem muitos marcos, entre eles um movimento intenso migratório, que vocês vão entender por que eu estou marcando na minha fala agora, porque ele vai aparecer muito no currículo do CIEJA. Aí pode passar, Léo. O Léo está me ajudando. Aqui eu coloquei um mapa, né, para a gente localizar. Essas informações são de 2018, onde Perus tinha uma população de aproximadamente 180 mil habitantes. Pode ir, Léo. Aí aqui outros marcos, né? Estação de trem. Em Perus a gente tem também o cemitério, né? Que está muito ligado aí com o período da ditadura militar, onde foi descoberto a vala, né? Onde eram enterrados os corpos dos presos políticos, né? Um espaço de denúncia também. Tem a fábrica de cimento, que é muito conhecida pela greve, uma greve que durou 7 anos, uma greve pacífica na qual os trabalhadores tiveram êxito, né? A fábrica de Perus é um dos eixos centrais também do currículo do CIEJA, porque a gente entende que, como o CIEJA está nesse território, a gente precisa estudar o território, né? Então, o que perpassa
para o CIEJA. O que é importante para Perus é muito importante para o CIEJA também. Tem aí também o estandarte da Quilombac, que é uma comunidade cultural muito forte na região, da qual o CIEJA é parceiro. Pode ir, Léo. Bom, hoje, como o CIEJA está hoje, atualmente? Hoje nós temos 1.304 estudantes matriculados. Desse total de matrícula, 49 são adultos com deficiência e 749 são estudantes migrantes haitianos. São homens e mulheres que vêm do Haiti, estabelecem residência em Perus e procuram o CIEJA como a gente entende que eles procuram o CIEJA como um centro de acolhimento, de chegada aqui no Brasil. A gente trabalha com a função reparadora, equalizadora e qualificadora da EJA, que são os princípios das diretrizes curriculares, né, nacionais de 2011, que é o documento que a gente mais baliza as nossas ações até hoje. Pode ir, Léo. Bom, o CIEJA Perus, ele atende jovens e adultos em 6 períodos. A escola fica aberta das 7 da manhã até as 22h15. Cada período tem 2h15 de aula. As aulas acontecem anterior à pandemia, né, de modo presencial, de segunda a quinta-feira. Às sextas a gente tem oficinas, né? Então a ideia da sexta-feira é romper muito com a forma escolar. São oficinas mais voltadas para o mundo do trabalho ou também oficinas voltadas para o que interessa a comunidade. Então, a gente tem oficinas de língua, por exemplo, às sextas-feiras a gente tem uma oficina de crioulo, a gente tem uma oficina de italiano, né? As línguas, a gente diz que o CIEJA é um espaço multilíngue, e ali a gente vai uns aprendendo com os outros as línguas que tem no corredor no dia a dia. Pode passar aí, Léo. Bom, aí aqui a gente trouxe algumas fotos de trabalho de arte que é desenvolvido com os adultos com deficiência. Aí tem uma sequência aí de fotos, Léo, que você pode ir passando. A gente trouxe um pouco da sala de aula, isso anterior à pandemia, né? Espero ainda estar nos meus 5 minutos de antes da pandemia. Então, a gente tem aí na primeira foto uma sala de aula, a gente tem fotos da oficina, né? Então, nas oficinas também a gente busca trazer muito o corpo, né? Porque a forma escolar ainda é muito a aula expositiva, é muito a fala, é muito a escrita e pouco o corpo. E a gente tenta ir rompendo isso nas oficinas. Aí tem fotos de várias, né? Oficina de costura, oficina de yoga, oficina de grafite. Pode passar, Léo. Pode ir, assim, também são fotos das oficinas. E aí, eu acho que a gente chega no vídeo, né, Léo, depois dessa. Sim, também são atividades que a gente faz pelo território, né, pelas ruas de Perus. Isso daí foi o final de um projeto onde a gente estudou a vida do Bispo do Rosário, né? E aí depois os alunos com estandarte, com roupas, homenageando esse artista, a gente fez um cortejo pelas ruas de Perus. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que tem aproximadamente 5 minutos, porque esse vídeo conta um pouco como é que foi para o CIEJA Perus ser, em alguns momentos, uma escola majoritariamente de estudantes haitianos e não brasileiros. Como foi isso em desafio e o que a gente fez ali num primeiro momento para acolher essa demanda? Pode colocar aí, Léo. Imagina o susto, né? De ver 2 pessoas que estão numa aula de português e não falam português. Mas esses 2 alunos trouxeram mais 4, que trouxeram mais 6, e eles foram se multiplicando, e aí passa de 60 alunos hoje. Não tem como ficar indiferente àquilo que é humano. Eles chegaram, pensei, e agora? Os haitianos, eles vieram para o Brasil
são migrantes, né? Muita gente confunde com refugiados, eles não são refugiados, eles são migrantes. Estão aqui por uma empatia com o Brasil, na maioria das vezes, e eles têm uma demanda da linguagem para emprego. A língua, ela é um facilitador, mas ela é um dificultador à medida que você não a domina. Então, eles precisam de coisas práticas para poder se comunicar no dia a dia, pegar o ônibus, ir no supermercado. A primeira coisa que surgiu nessa readequação curricular é eles precisam estar em contato com os brasileiros. Eles ficavam muito fechados em grupos de haitianos. Mas como você tem a barreira linguística? Vamos fazer uma festa, né? Esse pode ser o ponto de partida dessa integração que a gente tanto deseja. Porque nada é melhor do que comida e festa para aproximar as pessoas. Foram 2 festas esse ano. Uma festa da cultura haitiana, um jantar dançante, como eles chamaram, e a segunda festa da cultura brasileira, onde os alunos puderam assistir danças de maracatu, ciranda, participaram da ciranda. Então, quando a gente produziu a festa haitiana, eles proporcionaram para a gente todo um conhecimento da história do Haiti, das danças, aquela parte histórica. A festa foi linda, a festa foi incrível, a festa foi um momento inacreditável que seja. Os brasileiros, nós todos, né, brasileiros, tanto professores, quanto alunos, quanto funcionários, quanto pessoas da comunidade, deslumbrados pelo que era aquele movimento da festa, né, a musicalidade, os aromas, né. No ano 2010, tinha um terremoto lá, quebrar quase tudo. E tem bastante gente que tem conhecimento e não tem muitos trabalho. Por isso, muitas de nós saímos para buscar uma vida melhor. Todo mundo fala complicado porque português é mais difícil. Mas nós, como nós estamos aqui, precisamos para falar, nós precisamos para conversar, porque nós já estamos no Brasil, não tem jeito, você tem que aprender, né? Mas português é muito difícil. Escola dá oportunidade para nós, nessa escola do Perus, nós começamos a aprender um pouco agora. Nós, os alunos haitianos, é muito felizes por causa da escola daqui, que aceita nós haitianos, tá? Ensina português, porque quando eu cheguei aqui, em 2015, não achei nenhuma escola. Eu muito gosto de São Paulo. Eu nem quero trocar São Paulo por nenhuma cidade. Foi a quebra de fronteiras, né? A gente receber os estrangeiros, a gente entender que eles são parte do nosso país, que eles têm que ser acolhidos, que eles têm os mesmos direitos que os nossos estudantes brasileiros e que a gente tem muito a aprender com o outro. A presença dos haitianos aqui, acho que transformou inclusive a percepção dos alunos brasileiros sobre essa questão migratória, os que vêm de fora do nosso país e até mesmo essa questão dessa migração interna que a gente tem no país, né? É entender que imigrar é um direito humano e que de uma forma ou outra nós somos todos imigrantes. É entender que a gente tem mais coisa que nos une do que nos distancia. Que a língua é apenas um detalhe. Ela é só um detalhe. Bom, gente, então eu trouxe um pouco desse vídeo porque ele retrata, né? A gente fez essa festa, a gente ganhou esse prêmio, e aí aqui eu digo que foi importante ganhar esse prêmio para dar visibilidade ao trabalho, né? A EJA é muito frágil no Brasil, a gente precisa estar sempre dando visibilidade, falando da importância da EJA, né?
Bom, então a gente faz essa festa, a gente consegue uma integração maior entre os estudantes brasileiros e os estudantes haitianos, e aí a gente está estudando, se debruçando, entendendo qual vai ser o currículo do CIEJA, quando a gente passa a ser uma escola de maioria migrante, e aí é nesse contexto que a pandemia chega no CIEJA. A gente estava cheio de planos, cheio de sonhos, e assim como todos os colegas que falaram anterior a mim, a escola foi fechada, e a gente foi seguindo aí essas portarias da secretaria que não dão conta da realidade das nossas escolas. E aí, quando a Maria Cristina estava falando, né, de como manter o distanciamento com as crianças, eu estava lembrando que é como a gente se comunicar com uma escola que tem mais de 50% de estudantes não falantes da língua portuguesa. E esse foi o nosso grande desafio. Então, a gente partiu para uma ação que a gente nominou CIEJA Solidário, e assim, ao fechar os portões do CIEJA, a gente entendeu que as demandas sociais, que já no dia a dia são bem maiores que as demandas pedagógicas, elas começaram a gritar, né? Então, a gente partiu primeiro de manter contato com os nossos alunos. Então, a meta em 2020 era manter contato. Era falar bom dia, boa tarde, boa noite no grupo de WhatsApp e contabilizar quantas pessoas responderam. Era escrever cartas, porque muitos alunos da EJA não têm acesso a telefone celular com WhatsApp. A gente conversou com lideranças do bairro, então a gente queria saber onde estavam os nossos e se eles estavam bem. E a cada contato chegava para a gente demandas de ordem várias, né? Então, em 2020, a gente fez, acredito que como a maioria das escolas aqui, campanha para arrecadar cesta básica, alimentos, remédios, leite, fraldas. Então, a gente foi fazendo... Esse foi o nosso trabalho de 2020. Enquanto equipe gestora, a gente tinha duas preocupações. Cuidar dos professores para que os professores cuidassem dos estudantes. Então, a gente pensou uma forma de organizar o trabalho em grupos de trabalho, de tudo que é importante para o CIEJA. Nós tivemos, cada grupo de trabalho tinha de 5 a 6 professores. Então, alguns professores cuidaram aí das comunicações nas redes sociais, os que tinham mais habilidades com as tecnologias. Outros professores cuidaram do estudo da educação étnico-racial, né? Porque a EJA tem cor, porque a gente sabe da importância de uma educação antirracista. Com os professores, a gente trocou todos os horários de estudo por leitura e fruição estética de literatura. Então, os encontros com os professores era para a gente discutir literatura e discutir o que fazer para atender a demanda dos estudantes. Aí pode passar, Léo. A gente arrecadou muitas cestas e a gente conseguiu atender todos os pedidos que chegaram até a gente, e foi esse o nosso trabalho de 2020, né? Em 2021, esse ano agora, o trabalho, por incrível que pareça, foi muito mais difícil, porque a gente teve muitas reorganizações, né? O CIEJA Perus teve, falando do ponto de vista pedagógico, 6 organizações esse ano, né? Então, isso foi muito desgastante. O CIEJA Solidário, nesse contexto, perde um pouco o fôlego, mas em 2021 nós fizemos uma opção de manter a escola aberta para alimentação, embora o CIEJA tenha aderido à greve pela vida, e a gente fez aí, a grande maioria dos professores do CIEJA participou dos 100 dias de greve no início do ano, mas aí já é uma greve de manter a escola aberta para plantões e para alimentação dos estudantes. Como a gente, por essa ação do CIEJA Solidário, né, por esse trabalho de 2020, que foi o CIEJA Solidário, a gente ganhou novamente uma menção honrosa no Instituto Tomiotaki, que está aí, né, aí foram o que a gente chamou de inédito viável, né? Você imagina o que é fazer educação à distância na EJA, né? Mas a gente foi descobrindo como. Não que a gente acredite nessa educação, mas nesse momento a gente entendeu que era uma das formas de estar perto dos estudantes, né?
E agora, em 2021, a gente continua lá com as portas abertas, das 7 da manhã às 22h30. Os tablets para nós chegaram em outubro desse ano, né? Após a entrega dos tablets, aumentou consideravelmente o número de estudantes na aula síncrona, né? Então, a nossa aula síncrona, ela fica boa, assim, a todo vapor agora, no final de outubro, né? Mas, enfim, é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar aqui para cumprir os combinados. Ah, não, tem uma coisa muito importante. A gente não faz isso sozinha, né? Eu estou aqui falando, a Sil está aí, mas nós somos um coletivo de 50 pessoas, entre professores, funcionários, equipes terceirizadas e todas essas parcerias no território. E o que a gente teve de bom nesse período de pandemia foi a nossa aproximação do NAI, né? Que a Sônia está aí. Foi nesse contexto de dificuldade que a gente chega no NAI para pedir ajuda, troca, como está acontecendo nas outras escolas. E aí, de uma conversa nossa com a Sônia, com o Léo, quem está aí passando os slides, que já é um parceiraço do CIEJA, a gente ousou a sonhar, e fica aqui, né? A gente sonha em construir no CIEJA um centro popular de línguas, né? Isso é uma ideia que nasceu aí de uma conversa da Sônia e da gestão do CIEJA. E aí a gente quer aproveitar também esse espaço para convidar todos que estão aqui, que possam colaborar, né? Todos os grupos da FEUSP vinculados ao ensino de idioma. Então, vou encerrar aqui deixando esse nosso sonho, que é um sonho de uma perspectiva aí para 2022. É isso, gente. Muito obrigado, Sheila. Vamos passar, enfim, para a Hélida, que vai falar representando a Escola Estadual Oswaldo Catalano. Hélida, por favor. Tá certo, obrigada. É difícil falar depois de ti, viu, Sheila? Porque, olha, parabéns, viu? Que coisa mais linda. Muito bem, então, sou Hélida, diretora da Escola Oswaldo Catalano, no Tatuapé. É uma escola chamada de escola de passagem, né? Esse termo causa aí algumas discussões, mas os estudantes não moram, em geral, ali no bairro. Nós atendemos estudantes do extremo leste, basicamente Guaianazes, Itaquera e São Miguel, que tem essa preferência em muitas famílias de buscar as escolas do Tatuapé, e aí não só o catalano, como outras escolas também do bairro, porque acreditam que essas escolas são melhores do que aquelas que estão nos bairros onde residem. Então, nosso território é bem gigante. E a escola também é grande. A gente começou esse ano, 2021, com 2.300 estudantes matriculados. Hoje temos 2.100. 112 professores e professoras. 50% com contratos temporários e precários de trabalho. E que fique claro que o nosso problema não é com o fato do professor ser contratado, com ele, mas sim como é imposto a ele um modo precário de trabalho e de condição laboral, enfim. Então, é quase a metade. O Estado está assim. Temos 11 trabalhadores não docentes, que é pouco também para uma escola desse porte, e merenda e limpeza terceirizadas. 3 vices, 2 coordenadoras e eu. E um prédio gigantesco de 5 pavimentos construído na década de 1950. E uma escola exclusiva de ensino médio, mas que também oferece a modalidade EJA à noite. Só que nós inauguramos a nossa EJA em 2021, com aquela esperança que o Natal de 2020 ia acabar com a pandemia, e que em 2021 a gente... E aí tudo que aconteceu, que todos sabem, né? Então, nem deu tempo da gente construir a EJA minimamente antes da pandemia chegar. Foi tudo junto, tudo muito difícil. Perdemos muitos estudantes da EJA por esse
caminho. Mas um outro tanto segue lá firme, com todas as dificuldades, né? Mas, enfim, não vim para falar especificamente da EJA, mas como ela também compõe a nossa realidade, eu achei legal comentar. Uma escola tão grande assim, ela já corre o risco de nos colocar num trabalho mecanizado, de um trabalho que não consegue considerar as individualidades. Então, isso sempre foi uma preocupação nossa, de conseguir enxergar os estudantes também como indivíduos, ainda que a gente esteja ali buscando a construção de sujeitos, não é? Mas os indivíduos e todas as diversidades, isso tudo precisa ser considerado. Então, esse é um esforço já bastante antigo da equipe da escola. Aí, quando chega a pandemia, em março de 2020, aquele susto que todos nós levamos, e cada um saiu correndo do jeito que foi possível, porque chegavam a dizer, em um mês estaremos de volta, é mais ou menos isso. Então, a gente estava se organizando ali, ninguém tinha noção, né, do tamanho do problema. Encontramos ali algumas saídas, a princípio muito precárias, que não deram certo, outras que se encaminharam de uma maneira melhor. O catalano numa condição assim bastante privilegiada, porque a grande maioria dos estudantes com acesso e equipamento em casa, não a totalidade, mas acima de 90%, isso não é um número para a rede pública que vai de encontro às estatísticas, a gente está bem fora da curva. E aí tínhamos a preocupação desse percentual, ainda que pequeno, mas eram estudantes que não tinham como se comunicar com a escola, nem com os professores, nem se sentirem estimulados ou motivados. Eu nem vou falar de alegria, mas estimulados e motivados a seguirem aprendendo ou tentando aprender, né? A princípio, em 2020, a luta era essa, era manter um vínculo, ainda que fosse afetivo, com a escola, nesse modelo de distanciamento, construir uma plataforma que fosse estável, organizada e que não fosse um motivo para eles odiarem ainda mais o fato de estarem em casa. E aí construímos, com muita ajuda, né, um grupo sensacional que tem na escola, e-mails institucionais para todos os estudantes, plataformas a partir desses e-mails, com uma organização fixa. Fomos encontrando um caminho que a gente também não defende e não gosta, mas que naquele momento não tinha outro jeito. O ano passado, a rede estadual ensaiou um retorno em outubro para uma recuperação, e depois um retorno opcional, revezado em novembro. Nós não conseguimos e nem fizemos força para abrir as portas naquele momento, porque a escola estava passando por uma reforma pequena, mas que a condição ali de higiene impedia. E a gente estava vendo a segunda onda chegar, mas o governo não via. E dito e feito, né, em fevereiro houve ali aquele retorno, ainda que em revezamento, fevereiro, agora já estou em 2021. E não demorou muito para tudo ser fechado, né? Acho que foi um mês e uma semana. E aí, tudo de novo, todo aquele desespero, aquela tristeza, aquela distância. Então, ainda que eles tivessem o acesso, eu quis concentrar a minha fala para esse viés. Ainda que eles tivessem o acesso e o equipamento, em sua grande maioria, garantir a vontade era muito difícil. Por conta de não estarem na escola, de não conviverem, de não estarem juntos, né? Os jovens, eles têm naturalmente essa necessidade, e foi muito difícil e tem sido. Então, manter isso, tentar construir situações que envolvessem alegria relacionada à escola, e isso não só para os estudantes, para os professores também. E aí, o ano passado também desenvolvemos algumas ações de solidariedade, e esse ano a gente construiu uma coisa, a Sônia fala que eu virei a escola do avesso,
os professores permaneceram em casa, depois daquela segunda onda, que dizem que era a segunda, em março. Os professores permaneceram em casa e os alunos também, e as alunas. Só que tinha ali um grupo de 30 estudantes, mais ou menos, que moram no entorno da escola, em condições muito precárias de vida, de moradia, vulnerabilidade máxima, vamos assim dizer. A gente conseguiu trazer esses estudantes para a escola, mesmo sem haver professores, porque por eles serem de ensino médio, eles já tinham condição de ficar na sala de informática, sem que tivesse ali um professor o tempo todo. Então, eles almoçavam, chegavam meio-dia, almoçavam, ficavam a tarde toda lá, usando o equipamento e a internet da escola para conversar com os professores que estavam em casa. Era bem bacana. Na saída, jantavam e iam embora. Então, longe de mim querer romantizar a situação, mas acho que foi uma coisa bacana que a gente conseguiu construir com esse grupo. E no meio deles tinha alguns alunos daqueles mais difíceis para a gente lidar, que não gostavam da escola, que sempre desdenhavam até da escola, e isso nos aproximou de uma maneira tão bacana que hoje eles são grandes amigos de nós todos lá, e gostam muito da escola, eles se sentiram muito valorizados. Então, também longe de mim querer romantizar, mas nesse aspecto aí foi bacana. Bom, com relação às famílias, em geral, as famílias de ensino médio já têm uma tendência a se distanciarem da escola, porque há aí uma ilusão de que os filhos já estão grandes e que, portanto, não é necessário acompanhar tão de perto. A gente encara essa dificuldade muito mais ainda por estarmos lidando com famílias que moram a 20, 30 quilômetros de distância da escola. Sempre foi muito difícil trazê-los. Mas as reuniões via Meet, eu confesso que possibilitaram a participação um pouco maior das famílias, não só em nível de reuniões com os professores, aquelas reuniões bimestrais de pais e mestres, né? Mas principalmente nas reuniões de conselho, de APM, famílias que eu nem conhecia, de repente apareceram, viam lá um link e entravam. Então, insisto, não estou dizendo que a pandemia foi boa, mas me parece que a gente vai continuar usando esse modelo de reuniões aí por um bom tempo, se é assim que a gente consegue ter uma participação maior. E com os professores e as professoras também, a gente conseguiu construir um processo para revisitar o PPP da escola, e no final ele foi todo reconstruído. Então, foi uma bateria de quase 20 reuniões. Que não tivesse sido nesse formato Meet, eu acredito que a gente não teria tido fôlego para realizar, considerando o excesso de compromissos, de aulas, de escolas, que boa parte dos docentes tem, né? Que tem que ir de uma escola para outra, está sempre em cima do horário. E foi muito bacana também. Uma questão que a gente também ainda enfrenta no ensino médio é que, com o desemprego dos familiares, dos pais e mães, muitos estudantes, durante a pandemia, foram para o trabalho, arrumaram um emprego, ou qualquer outra coisa que lhes desse renda, no horário de aula, no horário em que está matriculado. Isso foi muito comum. E agora, com esse retorno obrigatório imposto pela Secretaria da Educação, tem sido um problemão lidar com essas situações. A gente está tentando administrar caso a caso, na individualidade, mas não tem sido tão simples. Quando a gente retorna, porque ali no meio do ano os professores são forçados a voltar, salvo raríssimas exceções, então daquele grupo de... Na época eu não tinha ainda 112, eu tinha um pouco menos, porque a rede estadual ela tem essa característica, a quantidade de professores vai aumentando na medida em que um se afasta, ou aposenta, ou adoece, ou vai para um outro cargo. No lugar de vir uma pessoa para assumir as aulas daquele, às vezes em 2 ou 3, vai quebrando, quebrando, quebrando. A gente não tem um módulo como tem na escola da prefeitura, é bem diferente a organização. Então, daquele grupo de 100, vamos dizer 100,
Só uma professora pôde ficar em trabalho remoto naquele momento que ela estava grávida. Todos os outros foram obrigados a retornar. E aí a gente via as pessoas exaustas, tristes, né, que estavam ainda encarando lutos ou sequelas. Perdemos um professor na escola para a Covid. Então, nós temos estudantes que perderam pai e mãe para a Covid, então a questão dos órfãos. Então, essa tristeza ali quase institucionalizada era uma preocupação muito grande para a gente. E não se tratava de querer fingir que não estava acontecendo nada, mas de conseguir, de alguma maneira, fortalecer para que as pessoas pudessem se erguer, se alegrar minimamente e reconstruir ali as suas trajetórias. Então, isso, no âmbito da direção e da coordenação, tem sido uma preocupação, ainda tem sido uma preocupação constante. Agora, a pandemia, ela abriu portas para que essa desvalorização moral ou social do professor fosse muito amplificada. Né? Muita gente acha, sim, que existe uma parcela que reconhece o esforço desses trabalhadores da sala de aula, mas há uma outra parcela significativa achando que os professores e as professoras ficaram em casa esse tempo todo sem fazer nada. Estão lá muito folgados, vagabundos, não é? Nos chamaram de vagabundos, ouvimos muitas coisas a esse respeito, somadas a uma desvalorização salarial que já vai há mais de 8 anos. Então, juntando esse quadro todo, os professores não estão bem. Eles estão precisando de força e está difícil de encontrarem onde está essa força. E a gente não tem a receita para lidar com isso também não, mas isso vem nos preocupando bastante. Agora, algumas coisas a gente conseguiu construir, né? Já falei dessa coisa do Google Sala de Aula institucionalizado, que funcionou muito bem. Essa questão dos alunos que viraram a escola do avesso, como a Sônia diz, as ações de solidariedade, de cesta básica, marmitex. Eu cheguei aí durante um tempo, eu enchia o carro de marmitex e ia levar na favela, que é próxima, porque o governo liberou essa ação, então isso tudo ia acontecendo. Um grupo de professores que, mesmo tão fragilizados e com tantas perdas, demonstraram o tempo todo muita coragem, muita ousadia até em alguns casos, porque nós temos vários casos de professoras na escola que nunca tinham ligado o computador porque se recusavam mesmo, não queriam. E hoje elas dão aulas síncronas no Meet, para estudantes que estão em casa ainda por alguma razão. Então, é uma coragem danada, a gente tem que aplaudir esse pessoal mesmo, e é sensacional. E insisto, não que a gente defenda esse modelo de educação escolar, mas tem gente que ainda está precisando. Eu tenho alunas gestantes, por exemplo, que estão em casa. E a gente não pode abandoná-las, a gente tem que, de alguma maneira, seguir fazendo esse trabalho, né? Então, professores brilhantes ali. Então, eu só quero, para finalizar, dizer o quanto o governo do Estado utilizou e se aproveitou desse processo pandêmico e desse nosso desespero, dessa nossa preocupação constante com outras questões, para introduzir ações políticas e planos muito perversos, né? Acho que o maior exemplo é a reforma do ensino médio, que foi feita desconsiderando a condição dos estudantes que estavam afastados, e isso tudo seguiu acontecendo de uma maneira bastante autoritária, sem participação nenhuma, sem nenhuma participação popular, nem sequer das pessoas que trabalham na escola. Isso me preocupa muito. E o modelo de gestão instituído a partir do avanço da pandemia, que nos ocupa o tempo todo, nos coloca num modelo de gestão do controle. Eles querem que a gente controle tudo, cada milímetro do que é feito dentro da escola, pelos professores, pelas professoras. Isso nos ocupa de uma maneira exagerada e não nos sobra tempo para refletirmos sobre as questões da escola, sobre as questões maiores, né?
porque essa também é nossa função ali, enquanto não só diretores, mas professoras, professores, precisamos ter esse tempo de reflexão, de estudo, de escolha. Isso está sendo cada vez mais nos tirado, eu vou dizer sequestrado, por conta dessa nova forma de trabalho que eles vêm amplificando. Eu poderia ficar aqui mais umas 5 horas falando da escola, mas para encerrar, vou pedir licença, é uma imagem, só uma, para dizer um pouquinho do que vem acontecendo com a escola a partir desse processo de revisitar o PPP, e fizemos uma votação lá com eles escolheram uma série de personagens e pessoas importantes, personalidades, para irem para a escola. Então, eu quero agradecer e retomar algumas das palavras que foram mencionadas por vocês e algumas das imagens que foram lançadas na nossa conversa antes de abrir para as questões. Eu vou abrir para questões de quem está presente, mas pedindo para serem breves ao formular a questão, né? E a gente faz uma sequência para ver quantas pessoas têm querendo fazer questões. Eu acho que é importante retomar certas palavras que foram lançadas por vocês. A Jussara, que falou no finalzinho da fala dela sobre o grande desafio de agora, que é reconectar, né? Eu gostei da palavra reconectar as crianças, os jovens, as famílias, à escola, e reconectar a ideia de escola, né? Porque o nosso grande risco, o grande risco que nós estamos correndo é nós no Brasil temos a experiência de construção da escola pública, que é mais ou menos recente historicamente, né? A nossa experiência de construção da escola pública não é muito antiga comparada com outros países, e quando ela vinha se consolidando, nós vamos vendo ameaças a ela, e a pandemia acelera essas ameaças, e a ideia de que a escola é o lugar central para as crianças e os jovens corre sério risco de se perder. E aí, como reconectar esses jovens e essas crianças e as suas famílias na ideia de que a escola é o lugar de construção de opções de futuro para a sociedade, né? A Sheila falou da ousadia de sonhar, eu acho que é disso que se trata, não é? E a Hélida traz a palavra que me toca sempre em tudo que eu faço aqui na faculdade, que é falar da alegria na escola, né? Alegria na escola, alegria pela escola, alegria de estar na escola, que é isso que vai reconectar mesmo os jovens e as crianças à escola, né? Eu acho que as falas de vocês são uma amostra da enorme diversidade e da riqueza das várias experiências dos modos de ser das escolas públicas, cada uma delas com a sua feição. Aqui nós tivemos 4 muito diferentes e 4 com propósitos aparentemente distintos, mas que estão conectados nesta mesma ideia, né? E a fala final da Hélida, esse risco que nós estamos tendo da desvalorização moral e social dos professores, e no caso específico da rede estadual de São Paulo, essa introdução do controle. Você falou da reforma do ensino médio que está sendo imposta, mas também a ideia que o secretário da Educação conseguiu impor desse centro de mídias que produz um conteúdo sofrível, né? E que está sendo imposto como padrão de ensino para a rede, que é um absurdo. Eu cumprimento a todos e todas vocês e vou passar a palavra para a plateia. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha aí no programa e a gente vai passando a palavra para vocês, tá bem? Ainda temos um tempo para a nossa conversa. Temos o Vinícius, e enquanto o Vinícius vai falando, se alguém for se inscrevendo, eu vou chamando. Vinícius, por favor. Boa noite a todos e todas as pessoas que estão
aqui nesse momento empolgante, né, falando da escola, né, quer dizer, é menos uma pergunta e mais uma manifestação, né, Jaime, como membro do grupo, como você, né, e dizer que, quer dizer, que o que nós assistimos aqui foi de extrema importância, né, como retrato, né, da escola, né, quer dizer, essa demonstração de força, né, que está nos professores, que não adianta desqualificar, destruir moralmente, né, mas, quer dizer, faz parte também do ser professor resistir, né, resistir a esse, e afirmar né, a sua índole profissional, vamos dizer assim, né, o seu ethos, né, a sua força, né, e eu acho que a força está nos professores, né. Quer dizer, então, quer dizer, o que a gente vê aqui é um painel, né, de um currículo acontecendo, tá certo? É um currículo vivo, e o currículo que acontece na escola, ele é feito pelos professores, né? Por mais que tenha versões de bases nacionais, etc., né, mas os professores... E não estou nem dizendo que não devam ter documentos oficiais, né, mas é a quer dizer, a compreensão que o professor tem disso, quer dizer, é a maneira como o professor se relaciona com isso, né, que a coisa acaba acontecendo, né? Então, o que eu vi aqui são 4 exemplos de potência, né, do fazer na escola, né, preciso fazer quer dizer, e, de fato, quer dizer, se tem um elemento que ficou patente, né, nessa pandemia, né, e que talvez seja uma das motivações principais aqui para a existência desse grupo, né, é a ideia de que a escola, né, de que a escola tem vida, a escola tem alegria, a escola tem perguntas, tem desejos, tem tudo, né? Quer dizer, então, é esse painel que está demonstrado aqui, certo? E o que eu queria aqui, publicamente, perante essas pessoas, é dizer, Jaime, que essa iniciativa aqui, né, de encontros como esse, pudessem permanecer, né, continuar em 2022, né, porque nós talvez ainda não tenhamos saído, né, da pandemia, né, quer dizer, ela continua, e, no entanto, a escola continuará sobrevivendo, resistindo, e trazer essas experiências, né, sejam elas próximas de pessoas que estão próximas a nós, tá certo? Sejam elas que estejam distantes, que a gente consiga localizar essas escolas, esses exemplos, né, e traga, e que sejam, e que aqui seja um espaço de visibilidade, seja um espaço de troca, um espaço de discussão, tá certo? Porque eu acho que isso afronta, vamos dizer assim, né? Isso mostra a escola possível, o currículo possível, o currículo em movimento, o currículo sendo realizado, a vida acontecendo na escola. Era basicamente isso, quer dizer, como membro do grupo, me senti um pouco com a responsabilidade, né, de enaltecer o trabalho de todos que foram apresentados aqui e de explicitar um desejo de que essa via de demonstração e de apresentação das escolas, né, seja uma linha de ação nossa, né, e uma frente de trabalho, vamos dizer assim, desse GT, tá certo? Porque ela materializa os nossos propósitos e faz com que a Faculdade de Educação e nós que somos formadores de diferentes tipos, né, de diferentes componentes ou de diferentes formas, né, que a gente tenha essa conexão com, né, e esteja integrado nessa vida tão bela aí né, que foi apresentada aqui, né, essa forma de fazer educação tão bela, né. Obrigado, Vinícius. Eu assumo completamente as suas palavras. A ideia do nosso grupo de trabalho em defesa da escola pública é mesmo abrir esse diálogo da faculdade com as escolas
e expandir isso no ano que vem será uma das nossas metas. Eu vou passar a palavra para a Marina, que pediu para falar. Então, obrigada, boa noite a todas as pessoas. Eu teria muitas perguntas para fazer para cada escola, enfim, por uma curiosidade mesmo do trabalho, né? Algumas eu conheço mais, outras menos, então espero que a gente tenha a oportunidade aí de dialogar outras vezes para que a gente possa conhecer mais o trabalho de vocês. Mas para fazer uma pergunta aqui para todas, né? Uma que eu acho que perpassa, né, o tema, né, do nosso encontro. A Cris, né, do SEI, ela terminou a fala dela dizendo assim, né, que a gente espera não ter mais medo, né, que essa é algo que se projeta. E, né, nas falas de vocês falaram um pouco das dificuldades do retorno, né, a Elida falou dessa tristeza, né, do luto, a gente sabe, né, também que todo mundo perdeu alguém, as escolas, né, perderam professores, pessoas da família, e eu queria que vocês falassem um pouco como é que na escola de vocês isso está sendo abordado. Então, voltou todo mundo. E agora, né? Essa tristeza, esse luto, isso está sendo tematizado, isso é ponto de discussão, ou, né, a gente volta e é isso, vamos lá preencher as planilhas que as secretarias pediram, vamos fazer as provas, tem Saresp, tem isso, tem aquilo, e vida que segue, tem esse conteúdo que, né, perdeu, que essa discussão enorme, né, perdemos 10 anos em né, toda hora tem uma matéria na imprensa sobre isso, e não se para, né, aparentemente, pelo menos não é a perspectiva da política pública, né, do município ou do estado, de que se pare para que essas questões sejam trazidas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que isso está sendo na escola de vocês, e se é possível seguir sem que isso seja discutido, sem que esse momento seja né, debatido e refletido entre todos. É isso. A Marina faz uma provocação para todos vocês. Acho que a gente pode seguir a ordem que a gente já seguiu e recomeçar com a Maria Cristina, que já falou faz tempo. Cristina, quer falar? Bom, eu vou falar rapidinho. No início, né, lá no comecinho, no primeiro semestre, a gente conversava, nos momentos coletivos, a gente conversava, sim, né, mas nada muito sistemático, nada muito organizado, porque o que nós da equipe gestora observamos, que assim, que toda essa parte, né, de sustentação da escola ficou por nossa conta, né? Então, a carga era muito pesada, né? Então, a gente estava desenvolvendo, né, um papel que não é nosso, de ser psicólogo, né? Nesse sentido. E a gente também estava precisando de ajuda, a gente também precisa. E a gente não conseguiu uma rede de apoio para nos sustentar, né? E aí, esses assuntos foram cada vez mais se dispersando com o decorrer do ano, né? Mas sempre que possível, a gente abre, sim, nos horários coletivos, para a gente conversar sobre as angústias, né? Sobre os fazeres do dia a dia, né? A gente tem tentado problematizar muito, né? Todas as demandas que vêm de cima para baixo, né? A gente dialoga para a gente não sofrer, né? Mas não tem algo específico para tratar dessa questão do luto, desse medo, não tem. A gente coloca ele no bolsinho às vezes, né? Essa semana mesmo eu estou com 3 salas de turmas afastadas por suspeita de Covid. Então, assim, cada semana é uma caixinha de surpresa. Obrigado, Cristina. Jussara, Alexandre? Acho que lá no nosso contexto, né, Alexandre, se quiser completar, a gente também tem encontrado bastante dificuldade, né, como a Cristina, a Elida comentou, realmente
não tem sido fácil. Muitos professores também perderam familiares, e essa rede de apoio realmente não tem, e eu me vejo também, junto com a gestão ali, a gente fica um pouco sufocado, preocupado ao mesmo tempo, com tanta demanda, inclusive demandas de todo tipo, né? As cestas básicas, que agora a gente está descobrindo que vão chegar para entregar, a gente não sabe quando. E aí, como a gente viveu um surto na escola, né, que muitas pessoas correram risco também, e não tivemos muito apoio no sentido de psicológico, porque fica, inclusive, sem dúvida, o medo, né? Nós enfrentamos o medo e fizemos o baile dos formandos semana passada, foi muito lindo, mas o medo ele fica lá, né? Porque há um momento em que os estudantes vão se alimentar, vão tirar a máscara, enfim, o medo está sempre lá. Então, é um enfrentamento o tempo todo, muito cuidado, mas o apoio, assim, muito, muito pouco. Obrigado, Alexandre. Precisa complementar? Tá bom. Não, eu acho que tá bom. Acho que para não alongar muito, se aparecer umas outras perguntas, eu faço a intervenção. Mas acho que nós temos... Obrigado, Alexandre. Nós temos a professora Sônia inscrita, mas eu vou rodar primeiro com a Sheila e com a Hélida, depois eu passo para você, Sônia. Sheila, por favor. Bom, a gente no CEJAS, desde o início da pandemia, a gente vem citando muito o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós, né? Então, o que vem acontecendo no CIEJA? Eu vejo com muita preocupação, por ser a coordenadora pedagógica, que a gente precisa cuidar bastante do grupo de professores, né? Eu acho que é um grupo que foi muito afetado, isso já foi dito aqui. Agora, nos alunos que retornaram, gente, que não é a maioria, né? A gente está tendo um retorno na EJA lento e gradativo, né? Então, numa escola que tem de matrícula 1.300 estudantes, diariamente a gente tem pelos corredores uns 300, né? Então, ainda é muito lento. E a gente tem os alunos que continuam remoto. Mas nos estudantes que retornaram ao ensino presencial, a gente está vendo uma alegria pelo retorno. Não tem essa questão forte do luto, né? A questão que está forte nos jovens e nos adultos na periferia é a questão do desemprego e da fome. É como se aos nossos estudantes não têm reservado nem o direito ao luto, eles estão muito focados na sobrevivência, né? Então, a questão do luto, eu vejo com mais preocupação entre os professores, mas não entre os estudantes. Gente, eu vou aproveitar também aqui nessa rodada para dizer que eu posso ficar com vocês só mais uns 10 minutinhos, que hoje eu vou acompanhar uma banca no curso de pedagogia, mas a minha companheira Silvânia está aqui, ela acompanhou desde o início, então quando eu precisar sair, se tiver alguma questão muito direcionada ao CIEJA, a Sil assume aqui, tá bom? Mas eu consigo mais uns 10 minutinhos aqui ainda. Obrigado, Sheila. Na verdade, nós já estamos passando do horário que a gente tinha combinado, mas é porque a conversa está boa. Hélida, por favor. Obrigada. Eu vou voltar um pouquinho na fala do professor Vinícius, quando se refere aos documentos assinados, aos documentos institucionalizados. Eu tenho pleno acordo com a sua fala, professor, mas acho que a gente precisa também, sem querer gerar nenhum constrangimento, porque a gente sabe um pouquinho como as coisas funcionam, boa parte desses documentos vem com o timbre da USP, e a gente sabe que esse timbre não significa um coletivo da Faculdade de Educação, e sim algumas pessoas. E eu penso que isso, quando esse timbre é colocado ali, é como se ele estivesse sacramentando aquele documento, como se fosse um documento sagrado. O professor olha aquilo e diz, não, mas a USP disse que é isso que eu tenho que fazer. Então, isso para nós é um problemão, a gente adoraria que vocês encontrassem um caminho aí para driblar essa questão, que eu sei que ela é um problema também para vocês. Então, me desculpe se eu toco numa ferida, mas eu não conseguiria encerrar sem tocar nela, tá?
Marina, minha querida, sim, a gente tenta, viu? A gente tenta, mas, como os colegas já adiantaram, por mais que a gente garanta espaços de escuta, espaços de conversa, ou de acolhimento, construção de relações com características mais fraternas, nesse esforço, o que temos ali é a força da nossa união, e só. O Estado lançou um programa de psicologia viva ou psicologia ativa, me perdoem, não tenho certeza do nome, mas é um programa que, por exemplo, não atende estudantes individualmente, tem uma série de... Ele parece que está ali para cumprir alguns protocolos e para que alguém possa dizer em campanhas eleitorais de que há psicólogos na escola, mas, na verdade, não há. Então, nessa nossa força de construir solidariedade, a gente vem conseguindo resgatar algumas coisas, mas a gente precisaria, sim, de ter ajuda profissional, não só no campo da psicologia, mas também na faculdade de educação. A gente tem muitas carências. Eu sou uma pedinte. Obrigada, encerrei. Hélida, muito obrigado, e foi bom você provocar a criação do nosso grupo de trabalho em defesa da escola pública. Foi uma tentativa de enfrentar, em parte, essa questão, porque muitas vezes reformas oficiais, documentos curriculares oficiais e coisas desse tipo acabam chegando às escolas mesmo com essa chancela que você disse da USP ou da Faculdade de Educação. A USP e a Faculdade de Educação são uma coisa muito grande e nós, seja individualmente, seja em grupos, etc., nos envolvemos de maneiras muito diversas com a escola pública. Temos um trabalho antigo já, da professora Sônia, por exemplo, vários outros grupos que têm outra forma de atuação em relação à escola pública, que não é simplesmente de prestar assessoria à secretaria na elaboração de suas políticas. Que não acho que seja algo condenável, depende de como se faz isso, né? De como você mantém, né, a autonomia da universidade para isso e o distanciamento crítico em relação a certas políticas. Mas foi muito bom você tocar nisso, porque a nossa ideia é justamente essa, como a gente, no GT, vai conseguir articular os vários grupos de colegas nossos que estão desenvolvendo ações há muito tempo com a escola pública e que vão em outra linha, vão contra a corrente dessa hegemônica que se impõe de cima para baixo. Sobre essa questão do psicológico e do socioemocional, só uma recomendação. Saiu nesta semana, no Jornal da USP, um artigo da nossa colega, Ana Laura Godinho Lima, sobre como está esta conversa das habilidades e competências socioemocionais. É um artigo brilhante que vai contra a corrente, que critica essa tendência psicologizante, né? E que, de certa forma, é uma grande contribuição e que nós, a minha ideia, depois de conversar com o Vinícius, que nós do GT ponhamos lá no nosso site um link para esse artigo. Ele é aberto, o Jornal da USP, é só procurar, tá? Desta semana, o Jornal da USP. Sônia, por favor. Eu queria primeiro louvar o encontro, não é? Acho que a gente tem que fazer mais isso e com mais tempo para a gente poder aprofundar, não é? Eu gostei muito da apresentação da SEI dentro do CEL. O CEL, Butantan, ele é um desafio inenarrável, eu acho, né? A gente, enquanto NAI, já teve parcerias ali com o ensino fundamental. Há questões dentro do CEL que acho que a gente precisa pensar e aprofundar. Eu vejo a Maria Sônia aqui, que veio também lá, não é, lá da IMEI, que foi a apresentação, né? Mas que veio de dentro do CEL, e acho que a gente podia mesmo pensar o que é esse equipamento CEL, né? E pensarmos, Jaime, pensando que a
A Zona Leste, as várias zonas lestes têm uma enormidade de céus e a gente queria muito fazer uma discussão intercéus. Não é? O que é esse equipamento e a saída que as crianças tiveram nesse espaço amplo. Foi bacana a saída. Então, o espaço amplo do céu, aí foi uma saída muito importante. Queria destacar isso. Sobre o Duarte, a gente acompanha há tempo, seja porque a Marina, professora do Duarte, era uma monitora do NAI, seja porque a Sandra Savaia também sempre trouxe o Duarte no coração, na fala, na defesa, e, portanto, uma escola que muito interessante de aprofundar e de conhecer melhor como vocês estão trabalhando, tempos e espaços, e o enfrentamento da forma escolar. Acho uma coisa bem legal. Vejo a Ábia aí, que é uma guerreira, que passou na direção lá com vocês, e é uma guerreira antiga do NAI, e não sei para onde a Ábia vai agora, e ela está aí, mas acho uma coisa bem importante, não é? Eu quero, Sheila, dizer para você, do céu, o CIEJA para a gente, a educação de jovens e adultos é um desafio inenarrável, né? Estamos aqui, adultos e jovens, não é verdade? Isso é educação de jovens e adultos também. E aí eu acho, Jaime, a gente já tinha no começo do ano, e aí até se perguntou, mas ela está me colocando, é para a gente fazer parceria? Sim, o NAIC é parceria, com os outros departamentos, né? Então, nós começamos uma discussão em língua portuguesa e história, não é? E isso que o Haiti é aqui, que a Sheila traz, a gente podia pensar efetivamente um centro popular de línguas, né? Lá o francês é forte, não é? Eles têm, então, como é que nós podíamos fazer isso, francês e português, com estagiários, pensando um pouco essa troca de uma maneira mais intensiva nessa região de Perus. Nós temos uma outra escola próxima ali, que é o Enzo. A gente tem trabalhado, o Léo está aí, e a gente tem trabalhado o território daquela região, não é? É uma das DREs que mais guardaram Paulo Freire, não é? Que é muito interessante. A área da supervisão desta DRE é muito receptiva ao trabalho que a gente possa fazer em parceria, Jaime. Portanto, acho que a gente podia aprofundar essa proposta de um centro popular aí de línguas. Agora, com relação à Hélida, a Hélida é uma prefeita, tá certo? Ninguém tem uma escola de 2.000 matrículas, pensem bem, ela é maior do que muitos municípios se pegarmos famílias de 4 pessoas. Ela conversa indiretamente, diariamente, com 8.000 pessoas, pelo menos, quando ela está no seu atendimento pleno. E acho que com a Hélida nós temos vários desafios a fazer, não é? E, portanto, eu torço pela saúde da Hélida ou por quem fique na direção desse equipamento, porque ela é uma escola de passagem, mas que atende em linhas toda a Zona Leste. Ela está no Tatuapé, mas ela é a abertura para as várias zonas leste. E mais do que isso, não é? É a discussão sobre o ensino médio. E aí, Jaime, Vinícius, Viu, Marcos, nós temos que aprofundar a discussão sobre a natureza do ensino médio. O que é isso? O que é isso? Tá certo? O que é o ensino médio? O que é? Qual é o papel do ensino médio? Né? Eu acho que a gente fez lá atrás um seminário muito interessante sobre o ensino médio, que inclusive o professor Florestan Fernandes veio lá atrás. Nós fizemos um seminário grande sobre o ensino médio. E que eu me lembro, não fizemos outra vez. E, portanto, eu acho um seminário grande, para valer, onde as escolas, à semelhança do que aconteceu hoje, Jaime, Vinícius e Marco, possam falar para a gente sobre, porque, de alguma maneira, os nossos estagiários, né, pensam que o campo de atuação deles é o ensino médio.
A gente defende que não. E colocamos os estagiários na creche, na EMEI, tá certo? Colocamos os nossos estagiários de POEB, né? Então, o professor de física lá na ponta. Então, mas eles acham, a princípio, que eles querem ir para uma escola de ensino médio. Então, nós temos uma discussão importante também para fazermos sobre isso, sobre o desejo dos nossos estudantes, sobre que é imperativo que eles conheçam toda a educação básica e que, efetivamente, a creche, a educação infantil como um todo, no quesito autonomia, viu, Maria Cristina, é bárbara para ensinar aquilo que a gente não deve fazer também no ensino médio, tá certo? E como é que a gente... E aí acho que o Duarte tem um projeto muito interessante com seus princípios, como é que a gente, no ensino médio, afinal de contas, potencializa isso que é autonomia, isso que é o ser sujeito, isso que é participar, não é? E, obviamente, nós lá na universidade temos muito de aprender com todos vocês, né? Nós na universidade temos muito a aprender com vocês. Então, eu queria mesmo dizer, louvar esse encontro, né? E dizer, Jaime, vamos alargar, vamos rasgar aí a possibilidade de mais interlocução com as escolas que recebem os estagiários e sem as quais a gente não consegue efetivamente formar bons professores, né? A parceria com vocês eu agradeço, né? É impossível a gente ser uma universidade de qualidade na formação docente se a gente não contar com a participação de vocês todos. Então, quero mesmo agradecer e dizer que é isso, é parceria todos os dias, né? E aí, parceiro, não é, Jaime? A gente dorme junto, a gente sofre junto, não é? E os problemas são muitas vezes comuns, não é? E aí eu só quero terminar com a questão desse sofrimento que a gente está, né, por conta da pandemia também, dizendo que a gente tem que fazer algumas denúncias, não é? As outras, nós trabalhamos com 4 escolas estaduais, 4 de ensino médio. E uma delas, em Guararema, é uma coisa impressionante, o que ela chega nas reuniões e fala, Lili, não é? Uma delas é isso, que os psicólogos, no projeto que foi colocado, são psicólogos à distância. Tão à distância que estão, às vezes, em outro estado. E aí, assim, não existe nenhuma possibilidade dos psicólogos assim situados no programa que o governo do estado fez, de terem um mínimo de empatia com aquele que vai ouvir. E, portanto, é uma coisa que não sei para que serve, não é verdade? Não sei para que serve. E aí, o que a gente faz com essa informação? A gente denuncia, a gente fala, não, qualquer hora muda, ou a gente efetivamente enfrenta e abre discussões, inclusive com o secretário de Educação, né? E, para terminar, quero ainda dizer, não é, que sem a Hélida nós não teríamos conseguido fazer os estágios nas escolas estaduais. E porque vocês, todo mundo aí deve estar sabendo, as educadoras estão sabendo, certamente, a exigência de documentação, de publicação em diário oficial, para se poder fazer o estágio esse ano, foi um parto, tá certo? Foi um parto, foi um horror, não é? E numa contradição brutal, né, o governo do estado trouxe de volta para o presencial as escolas e impediu que os estagiários que quisessem fossem às escolas, presencialmente, né? Então, eu acho que esse nível de contraditório, do que é a Secretaria de Estado da Educação, eu acho que a gente devia refletir e abrir o diálogo. A USP tem essa condição de abrir o diálogo com a Secretaria de Estado da Educação. Abrir, chamar para conversar e para compreender o que é isto, né? Afinal de contas, o que é mesmo que nós estamos fazendo, né? Mas obrigada, foi muito bom. Obrigado, Sônia. E as ideias que você lançou, nós vamos tentar
implementar estreitar essas relações com as escolas no âmbito do nosso GT no próximo ano. Eu quero... Hélida, você pediu que você acha que dá para projetar agora. Espera só um instantinho, eu só quero falar umas palavras, não tem mais ninguém inscrito. A ideia é, primeiro, agradecer vocês, como a Sônia disse, o quanto nós aprendemos com vocês e o quanto é importante mantermos esse contato com as escolas. Isso nos traz vida, isso nos traz a possibilidade de recuperar a ideia da alegria na escola e pela escola. Quero ressaltar também, não poderia sair da reunião sem falar isso, o grande prazer que me dá ver na plateia, né, nos nomes aqui presentes, inúmeros alunos e ex-alunos da faculdade, né, alunas e ex-alunas, que eu tenho um grande carinho, tá?